Agora vamos falar do açúcar. De novo, o açúcar também é um nutriente, um macronutriente presente na dieta. Nós evoluímos comendo açúcar. A produção de açúcar pelo nosso corpo, ou a absorção, é essencial, porque o açúcar é importante para nutrir o cérebro. Só que a dieta moderna é riquíssima em açúcar. O ser humano médio hoje em dia consome muito mais açúcar que ele precisa, o que torna o açúcar um veneno. O açúcar no mundo de hoje, para a maior parte das pessoas, é um veneno. E eu vou falar para vocês aqui, não que a gente nunca tenha comido açúcar na nossa evolução. O ser humano primitivo consumia frutas. As frutas eram menos doces, mas tinham açúcar. O ser humano primitivo sempre consumiu mel, e o mel tinha açúcar. Mas um açúcar de baixo índice glicêmico, associado a polifenóis que impediam que ele tivesse vários de seus malefícios, e não era tanto açúcar quanto se consome hoje. Então vamos lá, falando agora sobre os principais malefícios do açúcar. Primeiro malefício do açúcar que eu quero ressaltar é que o açúcar é extremamente viciante. O açúcar basicamente promove, quando você consome açúcar, uma descarga. Ele é rapidamente absorvido pelo cérebro. O cérebro, quando recebe aquele açúcar, tem um pico de energia. E esse pico de energia se caracteriza por aumento de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Por isso que muitas crianças, quando consomem açúcar, ficam extremamente excitadas. Promove um aumento de dopamina agudo, de serotonina, de noradrenalina, de tudo. Ou seja, o açúcar dá um raio, dá uma onda. O que acontece? A pessoa fica viciada, começa na infância, e um dos vícios mais difíceis de se cortar é o vício do açúcar. Eu falo aqui do açúcar refinado, do açúcar em alimentos processados. É extremamente viciante o açúcar. O segundo malefício é o aumento da resistência à insulina. Quando você consome açúcar, você entope as suas células de caloria, isso baixa a função mitocondrial e aumenta a resistência insulínica. Ao mesmo tempo, quando você consome muito açúcar, você simplesmente faz o teu pâncreas ter que trabalhar excessivamente, produzindo muita insulina. Essa combinação de sobrecarga do pâncreas faz com que a pessoa progrida para resistência insulínica aumentada, depois vai virar pré-diabetes, que depois vai virar diabetes tipo 2. O açúcar é a principal causa de diabetes no mundo moderno. Terceiro malefício que eu posso citar para vocês do açúcar, mecanismo, é o aumento de disbiose. O que é disbiose? É uma flora bacteriana anormal. Essa disbiose ocorre na vagina da mulher, disbiose ocorre no intestino, e essa disbiose ocorre na boca, levando a cárie dentária, gengivite e doença periodontal, que eu já falei em outros vídeos, que pode perpetuar diversos problemas sistêmicos, como doença coronariana, doença de Alzheimer, câncer e por aí vai. A disbiose intestinal do açúcar pode levar a gordura no fígado, a esteatose hepática, a fibrose do fígado. A disbiose intestinal causada pelo açúcar pode levar a cirrose hepática de origem metabólica e pode levar também a diversas doenças crônicas. Tudo isso consequência da disbiose intestinal causada pelo açúcar. A disbiose intestinal causada pelo açúcar em pessoas suscetíveis, frequentemente geneticamente, pode despertar problemas intestinais, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal como doença de Crohn, e por aí vai. Quem estuda genética, né, eu faço consultas também munido de exames genéticos, sabe que determinadas pessoas têm polimorfismos genéticos muito específicos que fazem com que elas não tolerem muito inflamação e estresse oxidativo, principalmente no intestino, botando essas pessoas em risco, por exemplo, de doença de Crohn, que é seríssima, de colite ulcerativa. E o açúcar em excesso, ele justamente nessas pessoas que nem sabem às vezes que tem a suscetibilidade, ele pode ser aquele gatilho que faltava para a pessoa desenvolver uma doença, que depois para entrar em remissão não é fácil. Frequentemente ela vai ser sujeita a medicações, etc. E não esquecendo que a grande parte do consumo de açúcar das pessoas hoje em dia é sacarose. E a sacarose é riquíssima em frutose, e a frutose em excesso, né, não é na pequena quantidade presente nas frutas, mas a frutose em excesso é capaz de levar a esteatose hepática, fibrose hepática, cirrose e por aí vai. O quarto malefício do açúcar vem do primeiro, que é a esteatose hepática, que eu acabei de falar, que vem justamente da disbiose intestinal levando à inflamação e do excesso de consumo de frutose, cuja principal causa, no caso, é a sacarose. O quinto malefício que eu selecionei para vocês do açúcar é a glicação. O que é a glicação? Geralmente o nosso corpo, quando quer
unir uma substância com a outra, ele faz essa união de uma forma enzimática. Ele tem uma enzima, que é uma proteína que funciona como uma ferramenta, que justamente pega uma substância e favorece que ela se una com outra. O açúcar, por exemplo, ele tende a se ligar também a determinadas substâncias. Isso pode ser acelerado quando há um excesso de radicais livres e quando há, inclusive, estresse térmico, né? Mas vamos lá, o que é relevante aqui? Um excesso de açúcar pode fazer com que esse açúcar, de uma forma não enzimática, se ligue a diversas proteínas no nosso corpo. E a gente chama isso de glicação. A glicação estimula autoimunidade, a glicação estimula inflamação, a glicação aumenta o risco de câncer e a glicação aumenta o risco de envelhecimento precoce. Então, quando uma pessoa faz a hemoglobina glicada, por exemplo, que é um exame que a gente detecta o diabetes, pré-diabetes, ela vê nada mais, nada menos do que a própria glicação daquela hemoglobina. Diversas proteínas podem ser glicadas. A proteína da sua pele pode ser glicada, a proteína dos seus olhos pode ser glicada pelo excesso de açúcar, e por aí vai, te levando a doenças crônicas, diabetes e envelhecimento precoce. Não deixe de curtir o vídeo, tá? E não deixe de compartilhar e de se inscrever no canal, por favor, porque ajuda o canal a crescer. O sexto malefício que eu selecionei do açúcar é a disfunção mitocondrial. Não deixem de assistir também meus vídeos sobre mitocôndrias, onde eu explico isso. Mas basicamente o que acontece é que o excesso de açúcar faz com que a mitocôndria fique entupida de tanta energia e essa energia se extravase na forma de radicais livres que travam o metabolismo celular, aumentando o acúmulo de gordura, aumentando lesão de DNA, com encurtamento de telômeros que pode reduzir a nossa longevidade e muito mais. Pode quebrar o nosso nível de energia, pode piorar um quadro de fibromialgia, de enxaqueca, de infertilidade, pode piorar o desempenho de um atleta e por aí vai. O sétimo malefício que eu selecionei do açúcar são as variações da glicemia. Frequentemente, quando você consome açúcar, você vai ter um pico de glicemia, a insulina vai correr atrás daquela glicemia, aquela tua glicemia pode baixar, inclusive gerando hipoglicemia. Quando a pessoa come, por exemplo, um pão de manhã ao acordar, principalmente se esse pão tiver com pouca proteína, o pão nada mais é que açúcar. Ele tem um índice glicêmico mais alto que o da sacarose. Você comer pão é pior do que você botar açúcar numa colher e comer o açúcar puro, em termos de aumento de glicemia, porque ele tem um índice glicêmico, uma capacidade de elevar, de gerar pico de açúcar ainda maior que o da sacarose. Então vamos lá, você come um pão de manhã, um pão com manteiga, né, com pouca proteína, o que é pior ainda. O que acontece? Você tem um pico de glicemia. Esse pico de glicemia leva um pico de insulina. Esse pico de insulina pode ser descalibrado e fazer com que você tenha uma hipoglicemia no final da manhã, o que vai te deixar com fome excessiva, fraqueza, tontura e ansiedade. Hipoglicemia não é fácil não, tá? Isso aí pode acontecer com quem consome excesso de açúcar.